uma história que fala muito sobre liberdade e luta contra a ditadura militar. Será que esse material aqui vale a pena o seu investimento? Fala pessoal do Profusão, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Léo e a gente tá aqui em mais um vídeo de reviews e análises de livros HQs. E no vídeo de hoje a gente vai falar aí de uma publicação da editora Draco. A gente tá falando de Marighella Livre. E eu já vou parar aqui de enrolação. E editor, puxa a vinheta! Então pessoal, hoje a gente está aqui com Marighella Livre, esse material que ficou com acabamento em capa cartão e papel Pollen Bold. Essa é uma edição nacional que foi trazida, conforme a gente já falou, pela editora Draco. O roteiro aí fica por conta de Rogério Faria, que já trabalhou em diversas outras HQs nacionais e que inclusive trabalha na editora Draco. E os desenhos são de Ricardo Souza, que já é um quadrinista conhecido no meio e que já produziu alguns trabalhos aí bem conhecidos. Marighella Livre é uma viagem pela vida do brasileiro Carlos Marighella, que lutou contra a ditadura militar durante boa parte de sua vida. São 3 episódios centrais aí que foram escolhidos para contar um pouco sobre a vida desse personagem que a gente vai conhecer um pouquinho mais a fundo. O primeiro episódio, a prisão e tortura do Marighella com 24 anos em 1936, às vésperas do Estado Novo, quando ele era aí um desconhecido militante do PCB. O segundo é a prisão dele dentro de um cinema em 1964, durante a ditadura civil militar, quando ele tinha 52 anos e ele acaba levando um tiro no peito e luta contra 14 policiais. E o último episódio é a covarde execução do Marighella em 1969, época em que ele era reconhecido pelos militares como o inimigo público número 1 do regime militar. Então são esses 3 episódios aí que são os escolhidos. A percepção inicial que a gente tem na HQ é que ela veio para falar sobre posicionamento político e ideológico, tratando já no texto de apresentação sobre comunismo, liberdade de expressão e também comenta muito sobre a questão da opressão. Eu particularmente gosto muito de materiais com um posicionamento político e entendo a importância de termos mais HQs como Marighella Livre no mercado. Afinal, é super importante falar de alguns assuntos que são tabus no Brasil hoje, como ditadura e tortura. Além de tudo isso, trazer em uma roupagem que é muito mais interessante para as pessoas mais jovens, como é o caso dos quadrinhos que a gente tem aqui. O primeiro ponto que não me agradou muito foi a velocidade com que o quadrinho se passa. As histórias são muito rápidas, fazendo com que você passe vários momentos tentando deduzir o que está acontecendo, quais são os personagens que estão se passando ali. Enfim, isso daí eu achei um pouquinho difícil de entender. O segundo ponto de descontentamento, que está intimamente ligado aí com esse primeiro que a gente falou, é o fato da profundidade dos personagens. Você acaba não se importando muito com eles, porque a história não faz em nenhum momento com que você crie algum tipo de laço com o próprio Marighella, por exemplo. Você fica, claro, impactado muito com tudo que aconteceu com ele, mas a empatia com o personagem é mínima se você não leu nada além do que tá nessa história em quadrinhos. O terceiro ponto, e esse foi o que mais me incomodou, foi a ambientação das histórias, porque tem alguns momentos que aparecem elementos no cenário que te fazem repensar se eles estão empregados na época certa, como por exemplo um celular aparecer em uma cena que ocorre em 1964. Claro que o autor e o desenhista têm aí total liberdade para poder apenas ter se inspirado no evento e terem transpassado isso para o presente. Porém, ficou bem estranho ao meu ver e não deixa muito claro que isso daí se passa, por exemplo, nos dias atuais. O desenho é muito bem feito, todo em preto e branco e com certeza agrada aos olhos. No geral é um quadrinho que a gente pode considerar importante para falar sobre assuntos polêmicos, porém foi tratado de uma forma rápida e muito curta. Lembrando que vale indicar o filme do Marighella de 2021, que conta até mesmo com o Seu Jorge no elenco, sendo um filme verdadeiramente espetacular. São 64 páginas nessa HQ, que pode sair por um valor de R$ 27,90, um excelente preço para um material cultural tão relevante. Então a gente super indica, mas com essas nossas ressalvas. Então pessoal, essa foi a nossa análise de Marighella Livre. Se vocês curtiram, já deixa aquele like, não esquece de compartilhar com todos os seus amigos e familiares e também de se inscrever aqui no canal e ativa o sininho para não perder as notificações. No mais é isso, pessoal, e tchau, tchau!